Hoje, irmãos, nós vamos dar sequência a essa série de pregações que estamos fazendo aqui a respeito dos lemas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar do Sola Gratia, ou Somente a Graça, que anda ali, juntinho com o Sola Fide, que nós aprendemos na semana passada aqui com o pastor Fábio. E para isso eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Então acompanhe comigo, com fé e atenção, a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos a Deus em oração. Pai amado, Deus querido, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos, ó Deus, em Tua casa, na Tua presença, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro culto que realizamos nesse ano de 2026. Ó Deus, e pedimos que a Tua graça seja conosco, o Teu amor, a Tua misericórdia se renove sobre nós, Senhor. Assim, ó Deus, como olhamos para trás e vemos que até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, continue, ó Deus, a nos guiar, que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, a nos mostrar o caminho que devemos andar, que não, ó Deus, nos desviemos, ó Deus, dos propósitos do Senhor, que nós não possamos imaginar, ó Deus, a nossa vida longe de Ti, Senhor, nem por um segundo sequer desse novo ano, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, nos conduza por um caminho, ó Deus, que sabemos sim que tem dificuldades, que tem aflições, mas o Senhor está conosco, ó Deus, e nada devemos temer. Se o Senhor está conosco, Pai, nós temos sim a certeza da vitória, nós temos sim a certeza, Deus, da vida eterna, e é isso que nós nos apegamos. Esse é o maior presente, ó Deus, é o maior dom, a maior graça que podemos receber do Senhor, a vida eterna. Nessa manhã eu te peço, ó Deus, abençoe, ó Deus, aqui a minha vida, que estarei pregando a Tua palavra. Usa-me, Senhor, apenas como um instrumento do Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, para a edificação do Teu povo. Que os meus irmãos aqui presentes possam sair daqui edificados, ó Deus, fortalecidos por essa graça que nos salva, que nos redime. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Bom, irmãos, à guisa de introdução, eu gostaria aqui de fazer uma breve recapitulação aqui, histórica, do Sola Gratia, contextualizar aqui a respeito do Sola Gratia e fazer também um breve resumo dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, como nós vimos naquela viagem panorâmica que nós fizemos aqui há uns 3 domingos atrás, quando nós iniciamos aqui essa série de exposições sobre os lemas da Reforma, como ali nós vimos, com o passar do tempo, a necessidade que se deu de fazer uma reforma protestante. E no início do século XVI, a igreja ela se via cercada por um ar pesado de mérito espiritual.
A salvação, ela havia se tornado algo que era conquistado através de méritos, através de sacramentos, através de penitências, através de você acumular esses méritos, essas coisas que você ia fazendo, assim então você poderia obter a salvação. Então, como nós vimos, foi nesse cenário que a reforma protestante nasce, com o objetivo de fazer com que a igreja então retornasse ao seu padrão original. Lembrando que a reforma protestante não foi algo novo, não foi para trazer uma doutrina nova, mas foi para resgatar aquilo que já existia. Por isso o nome reforma, para voltar à forma original como já havia existido antes. Então Martinho Lutero, ele redescobre, através dos seus estudos da palavra de Deus, algo que nunca deveria ter sido perdido, que através dos seus estudos ali da carta de Romanos, no capítulo 1, ele redescobre que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o sola gratia, esse lema do sola gratia, nasce dessa convicção, então, de que a salvação, ela não começa no homem, ela não é sustentada pelo homem e ela não termina no homem. Mas a salvação, ela nasce, caminha e se completa em Deus. Por isso que quando os reformadores abriram as Escrituras, eles não encontraram um Deus que ajuda quem se ajuda, mas um Deus que ressuscita mortos, um Deus que ressuscita aqueles mortos que não poderiam fazer nada por si próprios. E poucos textos deixam isso tão claro quanto Efésios, capítulo 2, dos versos 1 a 10, que nós acabamos de ver. Na verdade, essa foi uma das passagens mais utilizadas durante a Reforma Protestante, justamente para poder enfatizar a graça de Deus em contraste a esse mérito humano, em contrapartida ao que, na época, as pessoas falavam que conseguiam alcançar pelos seus próprios méritos. Então, esse texto de Efésios foi usado para refutar essa ideia de que a salvação era por méritos e que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. E essa carta aos Efésios ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, numa igreja ali, numa região de Éfeso, que era uma região muito bem situada, uma região estratégica, uma cidade grande, bem influente, né, com um centro urbano, religioso e cultural muito influente daquela época. E essa carta ela é uma das exposições mais profundas que nós encontramos no Novo Testamento a respeito desse tema da graça. E diferente de outras cartas, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aqui aos Efésios não para corrigir um problema específico que estava acontecendo ali naquela igreja, mas para poder relembrar a igreja de quem ela é em Cristo. E nós então podemos resumir essa carta aos Efésios em duas partes. Então a estrutura do livro de Efésios. A primeira parte, dos capítulos 1 ao 3, fala do que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez em nosso favor. E o capítulo 1 vai falar que Ele nos escolheu, que a salvação ela começa antes da fundação do mundo. É Deus quem escolhe, quem elege, quem predestina, quem redime, quem sela e quem mantém aquela pessoa na fé. O capítulo 2 fala a respeito do que Ele nos reconciliou. Ele mostra aqui quem éramos sem Cristo, mortos, escravos do nosso pecado, e como agora Deus nos redimiu, nos reconciliou em Cristo. O capítulo 3 fala que Ele nos uniu em um só corpo. Aqui fala do mistério da graça, de gentios, judeus e gentios fazendo parte agora do mesmo corpo. Aquele muro de separação que existia entre judeus e gentios, ele cai. Agora judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, a saber, a igreja. E Efésios 2 está aqui no coração dessa sessão. Aqui é onde que Paulo descreve a salvação não como uma cooperação, mas como uma ressurreição espiritual, uma ação divina. Agora, a segunda parte do livro de Efésios já muda o tom. Já vai falar daquilo que, como nós vivemos por causa daquilo que Deus fez por nós. O capítulo 4 fala da unidade da igreja, né? A graça que produz unidade, produz maturidade, uma nova maneira de viver. Agora o velho homem ele é deixado para trás. O capítulo 5 fala da nova vida, né? Os novos relacionamentos, o amor sacrificial, e tendo Cristo como nosso modelo.
E o capítulo 6 fala da santidade na prática, de como nós vivemos na prática o nosso cristianismo, nos nossos relacionamentos mais comuns do dia a dia, familiares, no trabalho, na sociedade, como a gente, na prática, a gente exerce o nosso evangelho. E agora, irmãos, é importante também notar, destacar, dessas duas partes, né, do livro de Efésios, que a ética cristã, ou seja, aquilo que nós vivemos, a forma como nós vivemos, ela sempre vem depois da graça. Ela sempre vem depois daquilo que Deus fez por nós e nunca antes disso. Paulo, ele não diz assim, sejam santos para serem salvos. Ou ele não fala assim, vocês façam boas obras para conquistar a salvação. Não, o que ele diz é, vocês foram salvos, portanto, vivam como santos. Vocês foram salvos, portanto, pratiquem boas obras. Ou seja, diferente das outras religiões, que esse imperativo vem antes do indicativo, ou seja, façam para ser. É o que as outras religiões pregam. Sejam santos para serem salvos. O cristianismo vem dizer ao contrário. Ele coloca o indicativo primeiro, vocês são santos, para depois falar do imperativo. Então, porque vocês são santos, então agora façam. Porque vocês foram salvos, então agora pratiquem boas obras. Então é importante a gente sempre destacar isso, que no cristianismo, a nova vida, a nova ética, a forma de viver, ela sempre vem depois da graça de Deus. E a gente demonstra isso como uma prova, uma gratidão pelaquilo que Deus fez por nós. E nunca ao contrário, nunca querendo fazer para conquistar isso de Deus. É algo muito importante e particular do cristianismo, como eu falei, diferente de outras religiões. E aqui, Paulo, então, ele destrói qualquer teologia de mérito. E ele afirma com clareza absoluta, pois vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como a música que nós acabamos de cantar agora, né? A graça não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. E esse texto aqui, de Efésios 2, ele não apenas sustenta o sola gratia, mas ele também explica, defende e aplica na prática esse tema. Agora, irmãos, para terminarmos essa parte aqui introdutória e passarmos, né, para a exposição do texto, nós podemos dizer então que a reforma, ela nos chama de volta às Escrituras e as Escrituras nos leva de volta à graça de Deus. Então agora vamos ouvir aqui o que a palavra de Deus tem para ensinar sobre essa graça que salva mortos. E Paulo aqui começa de uma forma muito interessante, porque antes de falar da graça de Deus, antes de falar daquele amor com o qual Ele nos alcançou, ele começa dizendo a forma como todos nós nos encontrávamos antes de sermos alcançados por essa graça, que são aí os versos 1 a 3. Então, antes de falar da graça, que vai começar só lá no versículo 4, Paulo, ele fala então primeiro da depravação do homem sem Cristo. Por isso que quando a gente estuda, né, os 5 pontos do calvinismo, as chamadas doutrinas da graça, o primeiro ponto ali é a depravação total. Então, só depois que a gente entende o quão nós somos depravados, o quanto o pecado afetou todas as áreas dos seres humanos, só então aí que a gente vai conseguir entender os outros pontos que se seguem. Porque os outros pontos que se seguem uma linha, um raciocínio lógico dessa depravação total. Só quando a gente entende que nós somos realmente totalmente depravados, é que nós vamos entender e saber da urgência que a gente precisa de que nós sejamos eleitos por Deus, que nós precisamos de uma expiação de alguém em nosso favor, que nós precisamos de um chamado irresistível e que nós precisamos de alguém que nos sustente nessa fé. E nós entendemos então que do início ao fim, isso é obra de Deus, porque de outra forma, ninguém poderia ser salvo, justamente por conta dessa incapacidade, por conta da nossa depravação total. Como eu falei, por isso, ela é o primeiro ponto que nós estudamos sobre a doutrina calvinista. Então, Paulo começa aqui no versículo 1 dizendo assim, vocês estavam mortos. Então, Paulo já começa aqui com os 2 pés no peito. Vocês estavam mortos. Talvez aí você possa estar estranhando um pouco, talvez se você tem alguma tradução diferente dessa que eu estou lendo aqui, a versão que eu estou lendo é a NVI, talvez na sua tradução possa estar alguma coisa assim, e vos vivificou, ou ele vos deu vida. Talvez a tradução ARA, né, a NAA também traz essa expressão no início. O que acontece aqui, irmãos,
é que alguns tradutores, tentando talvez amenizar essa situação e até dar um pouco mais de entendimento para o texto, trouxeram essa expressão, ele vos deu vida, que está lá do verso 5. Mas por que eles fizeram isso? Nós precisamos entender isso. Porque o capítulo 1, no verso 23, termina com Paulo orando aos Efésios para que eles entendam o poder de Deus que manifestou em Cristo e ressuscitou Cristo dos mortos. E esse mesmo poder de Cristo ressuscitou eles dos seus pecados, quando eles ainda estavam mortos nos seus pecados e delitos, e tem toda aquela descrição, e aí fala, e vos deu vida. Só que essa expressão, e vos deu vida, só vai aparecer lá no verso 5. Então, alguns tradutores acharam por bem trazer essa expressão lá do verso 5 e colocá-la aqui no verso 1. Porque, por conta dessa divisão que a Bíblia traz, que muitas vezes ajuda assim, a gente a achar uma passagem bíblica com mais rapidez, com mais eficiência, mas essa divisão de capítulos e versículos, às vezes ela atrapalha um pouco esse entendimento. Então, quando eles fizeram a divisão aí do capítulo 1 para o capítulo 2 e colocaram um subtítulo, eles acharam por bem, então, trazer essa expressão, ele vos deu vida, e colocá-la ali no capítulo, no início do versículo 1, para que possa dar mais fluidez no texto. Porém, eu acho que essa não é muito bem a ideia do que o texto está trazendo. Paulo não está floreando aqui, querendo dizer primeiro, ele vos deu vida, para depois falar, vocês estavam mortos. Por isso que eu acho que a NVI, ela, acertadamente, ela não coloca essa expressão aqui. Porque no grego, no original, essa expressão só vai aparecer mesmo lá no versículo 5. Mas então, eu acho que isso faz mais sentido, como eu falei, a NVI acertadamente não colocou essa expressão no início, porque isso faz mais sentido, segue mais de perto a retórica de Paulo. E não só de Paulo, mas também de toda a Bíblia. A Bíblia apresenta o homem, o ser humano caído, para depois apresentar a graça, para depois apresentar o amor de Deus. Quando nós vemos lá em Romanos começa falando da condenação tanto de judeus como de gentios, para depois falar da salvação. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 do livro no Evangelho de João, ele fala primeiro a respeito da morte, para depois falar da vida. Então, ou seja, essa é a mensagem que comunica melhor o Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? Evangelho é você levar uma boa notícia, é dar uma boa notícia para alguém. Porém, antes de dar a boa notícia, nós precisamos dar a má notícia. E a má notícia, irmãos, é que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente incapazes de buscar a Deus. E é isso que Paulo faz aqui. Ele fala, vocês estavam mortos. E agora eu pergunto para vocês, irmãos, o que um morto faz? Qual é a vontade do morto? Vai num velório e vê o que um morto faz. A pior imagem que eu tenho gravada na minha mente, da minha vida, é o velório da minha irmã. É algo, só quem já passou realmente por isso, sabe que é algo chocante, é algo terrível. Porque você quer que aquela pessoa, ela levante dali. Você quer que aquela pessoa ela saia daquele estado, que ela fale com você, que ela reaja de alguma forma, mas por mais que você tente, por mais que você esforce, ela não faz nada. Por quê? Porque ela está morta. Essa é a condição que Paulo descreve do homem sem Cristo. Isso era o que eu era, isso era o que você era, isso era o que todos nós éramos sem Cristo. Isso é o que você é sem Cristo, morto espiritual. Um morto que não faz nada. E essa condição, irmãos, por si só, já nos mostra a necessidade de uma ação incondicional de Deus em nosso favor. Porque nós não estávamos apenas doentes, nós não estávamos apenas em coma, nós estávamos mortos. A queda da raça humana não é como se o homem tivesse caído de uma altura como se fosse daqui desse púlpito e tivesse apenas quebrado uma perna, mas ainda conseguisse andar meio mancando e conseguisse fazer boas obras. Não, irmãos, a queda do homem foi como se nós estivéssemos caído de um avião na maior das alturas, na maior velocidade possível. E depois dessa queda, é impossível que existisse vida. Então, nós não precisávamos apenas de um tratamento, de um curativo, de uma cirurgia, nós precisávamos de uma ressurreição, porque nós estávamos mortos, totalmente mortos. E o que o morto faz?
o morto não faz nada, o morto não crê, o morto não decide, o morto não se arrepende, o morto não crê em Deus, o morto não faz nada. Por isso, irmão, nós precisamos de uma ação imediata de Deus em nosso favor, da graça de Deus. Mas Paulo ele ainda continua aqui a descrever a nossa condição total, de total depravação diante de Deus, e ele continua dizendo aí no verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui não há uma diferença essencial entre esses dois substantivos. A raiz de um significa errar o alvo e a raiz do outro significa errar ou sair do caminho. Ou seja, ambos expressam a falha do homem em viver como deveria, em errar o alvo que é Cristo. Ou seja, nós nos desviamos do caminho. Nós estávamos totalmente mortos em nossas transgressões e pecados. E Paulo ainda continua dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, início do verso 2, nos quais costumavam a viver. Mas como assim, Paulo? Aí agora ficou meio confuso aqui. Vocês estavam mortos, mas estavam vivos, vivendo no pecado? Como assim? Ficou meio confuso, né? A verdade é que nós estávamos mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Essa morte não é basicamente a morte física, é uma morte espiritual, é a falta da comunhão com Deus. Ou seja, nós podemos dizer que éramos mortos-vivos, mortos para Deus, mas vivos para o pecado. E como consequência da nossa vida no pecado, nós estávamos mortos para Deus. Isso descreve, irmãos, a condição do homem caído, do homem sem Deus. O homem está escravizado pelo pecado. E isso aponta para a nossa culpa. Não entenda que culpa apenas como aquele sentimento que você tem quando faz alguma coisa errada e você se arrepende por ter feito aquilo, né, que você viu que era errado e agora você está com aquele sentimento de culpa. Não, culpa aqui significa condenação. É isso que nós somos, porque essa é a condição do homem. É isso que nós somos, pecadores e culpados diante de Deus por isso. Citando aqui as palavras do Luiz Saião, se você plantar banana, vai nascer banana. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Se você plantar ser humano, vai nascer pecado. Porque essa é a nossa condição, pecadores. É isso que nós produzimos. E Paulo está querendo nos dizer aqui que nós somos culpados diante de Deus por conta dos nossos próprios pecados e transgressões. E quando isso acontece, irmãos? Paulo responde: quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, se já não bastasse aqui toda essa condição terrível que nós nos encontrávamos, Paulo ainda diz que nós éramos escravos de Satanás. Todas essas expressões que nós encontramos aqui seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do ar, o espírito que atua naqueles que viviam na desobediência. Todas essas expressões são uma referência clara a Satanás. Paulo, quando usa aqui a expressão príncipe do poder do ar, ele não está querendo dizer que Satanás ele se manifesta no ar, ou que o ar é a morada de espíritos imundos. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que esses demônios, esses espíritos, Satanás, eles atuam no ar como no sentido do que a gente não pode ver, que eles são espirituais, ou seja, nós não conseguimos enxergá-los. Ou seja, são espíritos que atuam neste mundo sobre a vida daqueles que Paulo vai dizer que são os filhos da desobediência, que são controlados, que não são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Nas palavras de Lutero, o homem é uma besta. Ou ele está montado por Deus ou pelo diabo. Então, ou seja, que você é uma besta, disso não tem como fugir. Então agora basta saber se você está montado, dominado pelo Espírito Santo de Deus ou pelo demônio. Porque não há meio termo aqui, irmãos. Não tem como, você não está isento a isso. Quem domina a sua vida, quem te controla, se não é o Espírito Santo de Deus, é o príncipe do poder do ar. São esses espíritos que atuam na vida daqueles que vivem na desobediência. Ninguém está imune, ninguém está isento a isso. E ainda há mais um poder que Paulo vai dizer aqui que atua na vida daqueles que não vivem para Deus, que não vivem segundo os caminhos de Deus.
Então, até aqui nós vimos que o homem sem Cristo, ele está morto, escravizado pelo pecado, escravizado por Satanás, e agora Paulo também descreve mais um Senhor que escraviza o homem sem Cristo. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora é interessante, irmãos, que Paulo passa a falar aqui não mais na terceira pessoa, como ele começou falando lá no versículo 1, né? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas agora Paulo passa a usar aqui a primeira pessoa do plural, nós. Nós, todos nós também vivíamos entre os filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está incluindo a si mesmo entre esses filhos da desobediência. Porque essa é a condição de todo ser humano. Todos, sem exceção, todos somos, antes de recebermos a graça de Deus, vivíamos como filhos da desobediência. Ou seja, desde a queda de Adão, que é o nosso representante federal, a partir daí todos nós já nascemos com essa natureza de Adão. E que natureza é essa? A natureza caída, completamente corrompida, escravizada pelo pecado. Uma natureza que busca a todo momento satisfazer apenas as vontades da nossa carne. Mais um Senhor que domina aquele que vive sem Cristo, a nossa própria carne. E nós seguíamos os nossos desejos e pensamentos maus. Mas agora também é importante explicar que quando Paulo fala aqui, ele usa a expressão nossa carne, ele não está apenas se referindo ao nosso corpo físico, à matéria, como a gente pode ver e tocar, como se ele estivesse aqui endossando o pensamento daqueles falsos mestres gnósticos, que diz que o corpo, a matéria é má e apenas o espírito é bom. Não, o Paulo está se referindo aqui à natureza corrompida, ele está falando do nosso coração, da natureza pecaminosa do nosso coração, ou seja, das nossas paixões, dos nossos desejos, da nossa vontade, e sempre em satisfazer as vontades da nossa carne. Mas, irmãos, não há nada de errado em querer satisfazer os desejos da nossa carne. Não há nada errado em si nisso. Porque quais são as vontades da nossa carne? Nós temos os desejos de satisfazer a nossa vontade por descanso, por fome, por sede, por sexo, por lazer. Todas essas coisas são legítimas, são boas, são coisas que o próprio Deus colocou em nós. Porém, por conta do pecado, nós procuramos agora satisfazer esses desejos da forma errada, com a pessoa errada, no tempo errado e no lugar errado. Então, esses desejos em si são bons, são coisas intrínsecas, naturais do ser humano, que o próprio Deus colocou em nós. Porém, o pecado, ele desvirtuou esses desejos que são legítimos. E agora a gente procura fazer isso sempre da maneira errada. E aqui eu deixo um alerta principalmente para os jovens, que é nesse período da vida que a gente está sempre mais propício a satisfazer, a se deixar levar pelos desejos da nossa carne. Então não é que isso seja errado, mas tome cuidado para você não estar fazendo isso na hora errada, com a pessoa errada, no lugar errado e da forma errada. Porque isso vai causar consequências futuras. Então deixe para satisfazer esses desejos no tempo certo, com a pessoa certa e na hora certa. Ok? Então fica aqui esse alerta, principalmente para os jovens. Todos nós devemos ter esse alerta. Mas nós já passamos, nós que não somos mais tão jovens assim, já passamos por esse período da mocidade e sabemos o quão difícil é segurarmos os desejos e as paixões que surgem próprias do corpo. Então fica esse alerta para os jovens, para que não se deixem ser dominados pelos seus desejos carnais. Irmãos, quando a gente pensa que não poderia piorar, quando a gente pensa que já tinha acabado toda a situação que Paulo fala da raça humana, ele deixa o pior, o mais terrível para o final. E ele conclui o verso 3 dizendo assim: como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. E essa ira que Paulo está falando aqui é a ira justa do Deus justo. Paulo está aqui falando da ira justa de um Deus santo, de um Deus justo. E Paulo fala que nós somos, por natureza, merecedores dessa ira. Ou seja, é justamente por vivermos nessa desobediência,
fazendo as vontades da nossa carne, sem refrear os desejos da nossa carne, buscando a todo momento os nossos desejos mais egoístas, é que nós somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E a ira de Deus aqui, irmãos, não é como aquela ira, aquela raiva, que é a raiva humana, a raiva que você sente por ter feito alguma coisa errada ou por alguma situação errada, que muitas vezes também essa ira é pecaminosa. Mas a ira de Deus, ela é santa. A ira de Deus, ela é porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. E a ira de Deus, ela é por conta da desobediência da sua criação. Da desobediência da criação que deveria viver segundo os seus mandamentos, mas que a todo momento busca satisfazer os seus próprios desejos, a todo momento busca os seus prazeres mais egoístas, e eles fazem de tudo para isso. Maltratam, humilham, desprezam, até matam as pessoas simplesmente para poder satisfazer os seus desejos carnais. E é sobre isso que Paulo está falando, porque nós somos assim, portanto, nós somos merecedores da ira de Deus. E agora eu pergunto, irmãos, diante desse quadro tão sombrio, dessa descrição tão terrível que o apóstolo Paulo faz da raça humana, será que o homem, por seus próprios méritos, com suas próprias forças, seria capaz de alcançar a salvação? Eu pergunto a você, será que existe alguma possibilidade de o homem por si só sair dessa condição tão terrível que ele se encontra e se reconciliar com Deus? Obviamente, isso é uma pergunta retórica, porque a resposta é não. Não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade que o homem por si só simplesmente saia dessa situação e se reconcilie com Deus. E se a mensagem acabasse aqui, irmãos, se a Bíblia parasse aqui, no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, estaria justo. Deus assim seria um Deus justo. Ninguém poderia falar para Deus que Deus foi injusto em condená-lo ao pecado. Ninguém poderia falar para Deus que ele não deveria estar ali porque ele foi santo, ele viveu, ele buscou, porque a nossa realidade era tudo isso que Paulo falou agora nos 3 primeiros versículos. E Deus não tinha a obrigação, ele não tem o menor dever de mudar essa situação. Ele não é compelido em nada que há em nós para que ele mude essa situação. Ele não tem o dever de nos salvar. A Bíblia fala que o homem é culpado pelos seus próprios pecados, ou seja, fomos nós mesmos que nos colocamos nessa situação. Então, Deus ele não é movido a nos salvar por qualquer obra que possamos fazer para satisfazer a sua justiça. A motivação de Deus está única e exclusivamente na sua graça, no seu amor, em nos dar aquilo que nós não merecíamos e nos tratar da forma como nós não merecíamos ser tratados. E aqui essa é a diferença de graça e misericórdia. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a diferença de graça e misericórdia? São palavras que sempre andam juntas, mas há uma diferença essencial entre elas. Então, qual é a diferença? Graça e misericórdia. Graça, como o nome já diz, é você receber de graça algo que você não merecia receber. E misericórdia, pelo contrário, é você não ser tratado da forma como você merecia ser tratado. Ou seja, nós recebemos de graça a salvação, algo que nós não merecíamos receber. E nós fomos tratados com misericórdia com Deus, porque Ele deveria nos condenar pelos nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus faz com que nós não sejamos tratados como nós merecíamos. Então, isso é a diferença, essa é a diferença de graça e misericórdia, que sempre andam juntas. Mas há essa diferença essencial. E é isso que Deus fez por nós, irmãos. E é isso que Paulo vai falar agora a partir do verso 4. Todavia, Deus. Agora, Paulo, ele anuncia o Evangelho. Agora sim, Paulo vem trazer aquela boa notícia, as boas novas do Evangelho, porque, como eu falei, Evangelho é você dar essa boa notícia. Mas antes de dar a boa notícia, você precisa dar a má notícia. Você precisa falar do ser humano como ele é. E Paulo fez isso nesses 3 primeiros capítulos. E depois de falar da condição depravada em que o homem se encontra, morto, escravo do pecado, escravo de Satanás, merecedor da ira de Deus, agora Paulo anuncia e traz a boa notícia. Todavia, Deus. Agora Paulo aponta para a intervenção de Deus em nosso favor,
Paulo aponta para a misericórdia, para o amor de Deus. A única maneira que o homem tinha de sair dessa condição é através de uma intervenção da misericórdia de Deus. E Deus, ele não é só misericordioso a mostrar esse amor, mas ele é rico em misericórdia. E essa misericórdia, ela procede do amor, pelo grande amor com que ele nos amou. Há, irmãos, um desejo profundo no coração de Deus pelo homem, para que ele seja restaurado aquilo que Deus planejou para que ele seja. Por isso, esse grande amor com que Deus nos amou, por isso ele é rico em misericórdia, porque ele anseia para que o homem volte a ser aquilo que ele planejou e determinou desde a eternidade passada. Mas antes que Paulo agora continuasse a descrever esse grande amor com que Deus nos amou, e o efeito desse amor em nós, ele meio que resume o assunto e enfatiza aqui agora mais uma vez a condição e a necessidade desesperadora do homem. Ainda no verso 5 ele diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Nós já vimos, irmãos, que a necessidade do homem era nada menos que uma vida nova. Era uma ressurreição, não era apenas um curativo, não era apenas uma transfusão de sangue, qualquer cirurgia que possa parecer mais eficiente possível. Nós precisávamos de um milagre. Nós precisávamos de uma intervenção divina. E aqui fala que nós estávamos mortos, Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos. O texto não diz, deu-vos vida quando vocês já estavam vivos, quando vocês já estavam praticando boas obras. Não, lembre-se, irmão, nós estávamos mortos. Ou seja, nós precisávamos então de uma ressurreição, de uma ação divina em nosso favor, em nos trazer vida. Cristo, por sua morte e ressurreição, fez nada menos do que isso. Ele nos deu vida. Por sua morte, ele sofreu os nossos pecados, aqueles pecados que causavam a separação entre nós e Deus, que causavam essa barreira. E agora, por sua ressurreição, nós temos então essa barreira quebrada. Nós podemos nos achegar a Deus por conta então da morte e ressurreição de Cristo Jesus, conforme também está dizendo lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Isso significa, irmãos, que recebemos uma nova vida. Devido ao fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e de estarmos ligados a Ele, nós agora também somos ressuscitados de todo aquele efeito contrário do pecado em nossas vidas, e nós podemos agora então ter uma vida nova com Cristo e em Cristo. Isso é graça, irmãos. Esse é o poder do Evangelho em nossas vidas. E Paulo conclui o verso 5 dizendo assim: pela graça vocês são salvos. Ele vai falar mais e desenvolver mais sobre isso no verso 8, mas aqui é como se Paulo não estivesse se aguentando, se ele tivesse que falar ali naquele momento, é pela graça que somos salvos. É como se ele estivesse dando um spoiler do que ele ia falar mais à frente. Então, é pela graça, irmãos. Depois de tudo isso que Deus fez por nós, só pode ser pela graça que somos salvos. A obra de Cristo em nosso favor, irmãos, desfez todo o estrago causado pelo pecado. E agora, segundo as palavras de Calvino, o homem, devido à virtude da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e sua exaltação, é levado do mais profundo inferno para o próprio céu. Como eu falei, irmãos, isso é graça, isso é pura graça, é pura misericórdia de Deus. Agora a pergunta que fica é, por que Deus fez tudo isso por nós, sendo que Ele não era obrigado a fazê-lo? Por que Deus agiu em nosso favor, em nos tirar dessa condição terrível em que nós nos encontrávamos e nos dar vida em Cristo? E a resposta de Paulo vem no verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo já havia falado que Deus fez tudo isso por conta da sua rica misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou. Mas agora aqui Paulo, ele acrescenta o motivo final, o motivo maior, a razão suprema pela qual Deus faz todas as coisas. Deus faz isso para mostrar
a sua própria glória. Deus faz isso para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Tudo o que Deus faz é para a sua própria glória. Tudo o que Ele faz é para exaltar o seu poder, a sua sabedoria, a sua soberania. Tudo que Deus faz é visando a sua própria glória. Isso, irmão, se fosse em nós, seres limitados, pecadores, se nós fizéssemos algo buscando a glória para nós mesmos, seria algo pecaminoso. Porque se nós fazemos isso, nós sempre vamos descobrir que sempre vai ter alguém mais habilidoso, alguém mais inteligente, alguém mais bonito. Ah, o Conan ali com aquele bigodão, ó, bonitão. Vai eu deixar o bigodinho daquele ali para ver como é que coisa feia que vai ficar. Então a gente tem que reconhecer que as nossas limitações, as nossas fraquezas, e reconhecer que sempre há alguém que vai ser melhor do que a gente em determinadas áreas. Mas em Deus, irmãos, não há isso. Deus não tem limitações, Deus não tem fraquezas, Deus é um ser único, e não há ninguém que possa ser, no mínimo, semelhante, parecido com Deus. Por isso que Deus faz tudo para a sua glória. E o propósito maior de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, vai muito além de salvar indivíduos. A igreja, ela serve para poder exibir toda a criação de Deus, todo o amor, toda a misericórdia, todo o poder, toda a graça de Deus. Ou seja, Deus pode e faz tudo para a sua glória. É essa a motivação e essa é a resposta para todas as coisas que a gente possa perguntar. É uma resposta que tem até nas perguntas que a gente faz para os meninos lá em casa, do catecismo infantil. Tem uma pergunta lá que faz assim: por que Deus fez todas as coisas? A resposta é: para a sua glória. Por que Deus permite todas as coisas? Para a sua glória. Por que as coisas são do jeito que são, irmãos? Para a glória de Deus. Todas as respostas da humanidade estão para a glória de Deus. E é essa a única resposta que a Bíblia dá: para a glória de Deus. Porque Deus, no final de tudo, faz tudo isso para que nós pudéssemos chegar à mesma conclusão que Paulo faz lá no final do capítulo 11 de Romanos, em que ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Amém, igreja? Amém? É engraçado que quando a gente vira reformado, a gente para de falar amém, aleluia, com mais força, né? Amém, igreja? Vamos falar amém? Amém. Porque não tem problema nisso, irmãos. A gente às vezes fica meio travado, né? Não fala mais amém, aleluia, não levanta a mão na hora da oração. Antigamente a gente saía falando aleluia, glória a Deus, para qualquer baboseira que a gente ouvia. Mas se a palavra de Deus, e eu falo isso, irmãos, não por conta do pregador, mas por conta da palavra de Deus. Porque amém significa que você está concordando com aquilo que está sendo falado. E se a palavra de Deus está sendo verdadeiramente pregada, falada, nós temos sim que dizer amém. Nós temos que dar glória a Deus, porque a palavra de Deus ainda é pregada. Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos seguir aqui agora para o final dos versos 8, 9 e 10, que Paulo faz algumas conclusões. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O verso 8, ele começa aqui com essa conjunção pois. E nós já sabemos que todas as vezes que um verso começa com essa conjunção, que aqui no caso é uma conjunção explicativa, ele está justamente explicando ou respondendo o que vem antes dele. Então a pergunta que fica do verso 7 é: como que Deus vai mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus? Então essa é a pergunta que o versículo 8 vem responder. Pois vocês são salvos pela graça. E a resposta que Paulo dá aqui é que essa graça, esse dom, isso vem de Deus. É um dom, como a palavra diz aqui, e dom nós aprendemos na semana passada que é um presente. É algo que Deus dá totalmente incondicional. Não parte de nada que Deus viu em nós, mas é totalmente incondicional. Esse é um presente, é algo que Deus nos deu. Então essa é a primeira conclusão que Paulo faz aqui, que a salvação é algo recebido como um presente, um dom que vem de Deus por meio da fé.
E até mesmo essa fé que é necessária para a nossa salvação, ela não vem de nós. É algo que vem, que é um presente, uma dádiva que Deus nos dá. A segunda conclusão de Paulo está aí no versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. O início aqui do verso 9, ele serve como se fosse uma conclusão óbvia do verso 8. O verso 8, Paulo diz lá então, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E uma conclusão óbvia disso é não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, as nossas obras, elas não podem nos salvar. As nossas obras, elas não podem ser intencionais no sentido de querer alcançar a salvação. Por melhores que elas possam parecer, por mais boas que elas possam ser, elas não podem nos ajudar em nada nesse processo da salvação. Como diz lá em Isaías, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Nossas melhores obras, irmãos, por mais boas que possam parecer, não passam de trapos imundos diante da santidade de Deus. E Paulo ainda acrescenta, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa bater no peito e dizer, eu fiz por onde? Eu mereço a salvação. Olha aqui, Senhor, as minhas boas obras, me deixe entrar para o paraíso. Porque se assim fosse, irmão, se a gente contribuísse com o mínimo que seja, com as nossas obras, para a nossa salvação, Deus seria obrigado a dividir a sua glória conosco. Deus seria obrigado a dividir a sua graça e falar que nós merecemos a salvação. Graças a Deus que não é assim, irmãos, para que ninguém se glorie. Nós somos como mendigos que estende a mão para receber algo da parte de Deus. E que mérito há naquele que recebe, que estende a mão para receber? Não há mérito nenhum nele, mas sim o mérito está naquele que dá. Por isso nós não podemos nos vangloriar em nada, porque nós somos apenas criaturas de Deus. E a criatura não pode se vangloriar sobre o seu Criador. E Paulo conclui no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Mais uma vez, essa conjunção no início do verso aqui vem explicar o verso anterior. Então, por que nós não podemos nos vangloriar? Porque nós somos criação de Deus. E uma criatura, ela não pode se vangloriar sobre o seu Criador. Nós somos criados em Jesus Cristo para fazermos boas obras. Aqui ainda Paulo fala por que nós fomos criados em Cristo. Qual é o objetivo de termos vida em Cristo, que são as boas obras. E a essa altura aqui, então, Paulo fala das boas obras, já imaginando alguém dizendo assim, tá bom, Paulo, eu entendi o que você está falando. Então a gente é salvo pela graça, mediante a fé, não tem obras, então, beleza, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque afinal de contas é pela graça mesmo, as minhas obras não ajudam em nada. E aí Paulo, então, acaba com esse pensamento e dizendo assim, não, as obras, elas têm sim um papel importante na vida do cristão, mas não para a salvação, mas para testificar que nós somos salvos, para testemunhar para o mundo que nós somos criaturas de Deus. Porque as nossas obras são como se fosse o fruto do cristão. Porque como que você conhece um fruto? Como que você sabe que um pé de limão dá limão? Porque você chega e colhe dele limão. Então, como que você vai saber se uma pessoa é cristã? Quando você colhe dela boas obras. Então, essa é a forma de testemunharmos para o mundo que nós somos criaturas de Deus, feito em Jesus Cristo para boas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. Como já disse alguém, nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. Ou seja, o cristão, ele deve praticar boas obras como fruto do seu amor para com Jesus, por ele ter nos amado primeiro. Então, esse é o objetivo das obras. E aqui, Paulo, então, acaba com qualquer pensamento que permeava, né, a igreja primitiva ali, na época da Reforma, que achava que poderia alcançar a salvação por meio das obras. Porque eles pensavam, como eu falei, que alcançariam isso através de penitências, indulgências, de méritos acumulados.
Mas por que eles acreditavam nisso, irmão, sendo que é tão claro para nós aqui, quando a gente lê os versos 8, 9 e 10, que não é por obras, é pela graça. Porque lembrem, irmãos, eles estavam sem a palavra de Deus, eles estavam longe, eles haviam desvirtuado do caminho, eles haviam se perdido completamente. E as pessoas leigas não tinham a Bíblia em suas mãos. Por isso a reforma protestante foi importante para que ela pudesse não só reformar e levar de novo a igreja à forma com que ela foi estabelecida, mas também de dar e devolver a palavra na mão do povo, para que eles pudessem então olhar para as Escrituras e aprender que é através da graça que nós somos salvos. Por isso, irmãos, que os reformadores vieram então dizer que só a Escritura, somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, não é a tradição, não é o Papa, não são os concílios. Por isso vieram dizer sola fide, sola gratia. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé, pela graça de Deus. E, portanto, solos Christus. Somente Cristo é o nosso único e suficiente mediador. E por isso, e não menos importante, toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Por isso, só lhe deu glória. Esse é o plano da salvação de Deus desde a eternidade passada. Por isso, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para vivermos agora uma boa, para praticarmos boas obras. Por isso devemos levantar as nossas mãos em adoração ao Senhor e dizer, graças te dou, Senhor. Porque se dependesse de mim, se dependesse das minhas boas obras, nós estaríamos perdidos. Amém, irmãos? Vamos levantar, orar ao Senhor e entoar mais um cântico.